E aí, pessoal, vamos falar de química orgânica? A partir desta aula, darei início à química dos compostos de carbono. Iremos ver os derivados do petróleo, falaremos sobre os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, nitrogenadas, os haletos orgânicos, os sais orgânicos. Iremos ver também o que é isomeria, as reações orgânicas, bem como os mecanismos envolvidos nesse processo. Veremos também sobre os polímeros, conceitos de bioquímica, enfim, tudo aquilo que é esperado, pelo menos ao nível médio. Vamos lá? O que é química orgânica? Pessoal, esse conceito foi sendo aprimorado no decorrer do tempo. No século XVIII, o químico sueco Bergman já dizia que química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos extraídos de organismo vivo. Tempos depois, outro químico sueco, Berzelius, surge com a teoria que ficou conhecida como vitalismo, ou teoria da força vital, onde dizia que os compostos orgânicos só poderiam ser sintetizados através de organismos vivos, como, por exemplo, a urina, o sangue e etc. Tempos depois, o médico e químico alemão Wöhler acabou sintetizando em laboratório a ureia, através de cianeto e amônia. Olha que interessante, pessoal. São dois compostos inorgânicos que passam a dar origem a um composto orgânico. Então, aquele conceito de que os compostos orgânicos vinham apenas de organismo vivo, ou que apenas organismo vivo poderia sintetizar tais compostos, caiu por terra, porque um composto orgânico, que é a ureia, presente também na urina, foi produzido em laboratório através de compostos inorgânicos. Então, não mais apenas o organismo vivo poderia produzir. E a partir desse momento, fica aberto às grandes possibilidades de produzir cada vez mais compostos orgânicos em laboratório. Aí surge a necessidade de modificar o conceito. E aí, um pouco depois, o químico Kekulé surge com um conceito muito mais moderno, de que a química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono, pois é encontrado carbono em todos eles. E hoje, o conceito mais atual diz que química orgânica é o ramo da química que estuda a maioria dos compostos que contêm carbono, chamados de compostos orgânicos. Quando diz que a maioria dos compostos orgânicos, é porque tem alguns casos de compostos que têm carbono, mas que não são orgânicos, como o CO2, por exemplo, o gás carbônico, o monóxido de carbono, o ácido carbônico, dentre outros. Agora veja, pessoal, que coisa interessante. O número de compostos contendo carbono e hidrogênio conhecidos pelos químicos é de mais ou menos 7 milhões. Este número é muito maior que aquele dos compostos de todos os outros elementos juntos. Olha que impressionante. Por que o carbono forma um número tão grande de compostos? Olha, essa é uma propriedade. O carbono tem um raio atômico muito pequeno. Isso facilita a propriedade de catenação, dele ligar com ele mesmo. E o carbono consegue estabelecer cadeias gigantescas, tanto com ele mesmo quanto com outros elementos. Isso traz ao carbono uma propriedade muito especial, de formar cadeias. E isso faz com que várias e várias moléculas sejam possíveis de existir. Agora veja, pessoal, há cerca de 200 anos existiam pouquíssimos medicamentos, quase todos extraídos de plantas. As cirurgias eram difíceis de realizar, entre outros motivos, devido à inexistência de anestésicos. Pessoal, para um pouquinho para refletir. Hoje, quando se sente alguma dor, é comum ir numa farmácia e comprar um analgésico. Quando se vai passar por um procedimento cirúrgico, por mínimo que seja, uma extração de unha, uma extração de dente, um canal do tipo, é sempre comum utilizar anestesia. Eu acredito que não tem nem como imaginar um procedimento cirúrgico sem anestesia. Mas nem sempre foi assim. Imagina aí, em uma época de guerra, em um campo de batalha, um soldado que teve a sua coxa atravessada por uma espada. Suponha aí que essa espada estivesse enferrujada. Isso ocasionou uma infecção generalizada e a perna dessa pessoa começou a ficar quase que podre, né? E com o diagnóstico da época, para essa pessoa sobreviver, ela teria que ter a perna amputada, né? Imagina uma sessão de amputação sem anestesia. É loucura, né? Dói só de pensar. A maioria desses procedimentos era a troco de embriaguez.
A pessoa teria que beber cachaça, vinho, para ficar o mais fora de si possível, para tentar inibir a dor, mas era inevitável. Muitos morriam pela dor, pela infecção, pela perca de sangue. Imagina aí, uma amputação desse tipo, com serrote, né? Serrote mesmo de serrar madeira. Caramba, dói só de imaginar. Então, muitas cirurgias não eram possíveis naquela época. Um dos primeiros anestésicos foi o éter, e assim surgiram vários e vários outros no decorrer da história, mas veja como hoje facilitou, né? Hoje existe transplante de órgãos, né? Cirurgias mais delicadas podem ser feitas, partos cesarianos e mais são possíveis de serem feitos por conta simplesmente da anestesia, né? Algo tão simples hoje em dia, tão comum e que mudou a história da humanidade, bem como diversos outros medicamentos. Isto não menospreza as ervas medicinais, até porque grande parte dos medicamentos produzidos, né, são extraídos de plantas medicinais, só que de forma mais concentrada. E esses procedimentos também iremos estudar nessa nova temática que se chama química orgânica. Agora, vamos ver alguns exemplos de compostos orgânicos. Aqui, a estrutura da cafeína, aqui, a estrutura do ácido acetil salicílico. Observe também a estrutura da adrenalina, do colesterol e da ocitocina. Veja, os compostos são complexos e nós vamos aprender agora a simplificar essas fórmulas, transformar fórmulas grandes em fórmulas pequenas. Vamos ver a simplificação de fórmulas. Em casos assim, o objetivo é sempre transformar algo bem detalhado em algo mais simplificado. Então, veja bem, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, a melhor forma de simplificar, a gente faz assim, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Mas observe que esse carbono contém 3 hidrogênios. Aí a gente coloca aqui 3 hidrogênios. Esse outro carbono contém 2 hidrogênios. Aí fica H2. Esse outro carbono também tem 2 hidrogênios ligados nele. Então fica H2. E esse outro aqui contém 3 hidrogênios. Então fica H3. E todos os carbonos estão ligados entre si. Então nós temos aqui a ligação entre todos os carbonos. E este aqui é um dos grandes métodos de simplificação. Agora, a gente pode também simplificar colocando o hidrogênio antes, como por exemplo assim, ó, H3C. E o restante pode fazer da mesma forma, CH2, CH2, CH3. Então existe essa possibilidade, existe até se eu não quiser colocar as ligações, só que fica um pouco mais embolado. Por exemplo assim, ó, CH3, CH2, CH2, CH3. Então são possibilidades de simplificação. Só que eu sugiro que vocês aprendam assim, mas priorizem a forma mais detalhada possível, que é uma das que mais se cobra em provas. É o seguinte, olha, 1, 2, 3, 4, são 4 carbonos. Onde você tocar com a pontinha da caneta, ou do lápis, ou do pincel, não importa com que você esteja escrevendo, onde tocar já é o carbono 1. Aí faz assim, ó, em forma de zigue-zague, ó, 1, 2, 3, 4. Prontinho. Esta fórmula pode ser simplificada assim, assim, assim ou até assim. E esta é uma das mais utilizadas. Vamos entender aqui, ó. Cada cantinho desse corresponde a um carbono. Então nós temos um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Só que ele fica oculto. Veja, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Estão aqui os 4. 1, 2, 3, 4. Só que aqui precisamos também ter um outro entendimento, de que o carbono faz 4 ligações. Observe aqui, ó, que ao redor do carbono tem 4 tracinhos. Todos eles sempre faz 4 ligações. E cada hidrogênio só faz uma. Então, esse carbono aqui, ó, que está fazendo uma ligação com outro carbono, na verdade, ele tem 3 hidrogênios que ficam aqui, ó, ocultos. Esses 3 hidrogênios não aparecem, mas tem que ficar no seu entendimento que esse carbono fez uma ligação. E no total, pessoal, ele tem que fazer 4. Como ele fez só uma e ainda falta 3, essas 3 que faltam são 3 hidrogênios que ficam ocultos. Do mesmo modo, esse carbono aqui, ó, ele fez 2 ligações, uma desse lado e outra dessa.
Como o total são 4 e ele fez 2, falta mais 2. E as 2 que faltam correspondem a 2 hidrogênios. Do mesmo modo aqui, ó, esse carbono fez 2 ligações. O total são 4. Então faltam 2. E aqui tem 2 hidrogênios. E esse carbono de cá, ele fez uma ligação. Como o total são 4, ele fez uma, faltam 3. Então, nesse carbono aqui, ainda tem 3 hidrogênios. E assim fica o método mais simplificado. Nesse outro caso aqui, ó, nós temos o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que esse segundo carbono tem outro aqui pendurado nele. É o que nós iremos chamar mais à frente de ramificação. O próximo carbono também tem outro carbono sobre ele, tá? Agora vamos entender aqui. Este carbono contém 3 hidrogênios. Então nós temos aqui o H3. Esse aqui também tem 3 hidrogênios, H3. Esse outro só tem um hidrogênio, então fica apenas um H. Esse aqui de cima tem 3 hidrogênios, H3. Esse aqui só tem um hidrogênio, H. Esse outro possui 2 hidrogênios, H2. E esse contém 3, então H3. Veja que todos eles estão ligados entre si, por ligação simples. E é só isso. Nesse outro método do zigue-zague, nós temos aqui um pequeno diferencial. Vamos ver aqui. A cadeia maior aqui é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Agora, observe que o segundo carbono contém esse outro, que é a ramificação. Então, nesse caso aqui, nessa representação, ele está para baixo. Mas nessa aqui, veja bem, que aqui ó, fecha uma casinha, tá vendo? A casinha está fechando para cima. Então, se a casinha fechou para cima e a ramificação vai nascer daqui, ela vai para cima, mesmo se aqui ela estiver para baixo. Nesse método de representação, a ramificação sempre nasce a partir da casinha. Se ela apontou para cima, a ramificação vai para cima. Mas nesse outro carbono também tem uma ramificação, tá bem aqui, ó. Então o terceiro carbono, ó, 1, 2, 3, aqui tem outra ramificação. Só que aqui a casinha fechou para baixo, então a ramificação ó, vai para baixo. Sempre nessa temática. Se tivesse uma ramificação aqui, ela teria que ir para cima. Se a casinha fechou para baixo, a ramificação vai para baixo. Nesse formato é assim que é representado. Agora veja bem esse outro exemplo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui nós temos 3 hidrogênios. Esses 3 eu posso colocar aqui ou aqui. Por exemplo, assim, ó, H3C. Esse aqui só tem um carbono, um hidrogênio. Está aqui. Esse aqui só tem um hidrogênio. Está aqui. E esse possui 3. Está aqui. Esse tem uma ligação simples, esse tem uma dupla e esse tem uma simples. Só isso. No método zigue-zague aqui, nós temos o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E entre o segundo e o terceiro, nós temos uma ligação dupla. 1, 2, 3. Entre esses dois tem uma ligação dupla. Eu posso deixar um tracinho aqui ou aqui. Só isso. Esse outro aqui, ó, nós temos um composto de cadeia fechada. Então, veja bem, nós temos aqui 6 carbonos, formando um hexágono. Olha só aqui, ó, que interessante. Esse carbono aqui está ligado com o outro por ligação dupla, tá? Aqui é uma ligação simples, uma simples, uma simples, uma simples, outra simples. Esse carbono contém um hidrogênio. Posso colocar aqui em cima ou aqui do lado, não importa. Esse possui 2, então H2. Esse aqui possui 2 também. Esse aqui possui 2, vou colocar aqui embaixo. Esse possui 2, vou colocar aqui fora do desenho, tá? Do lado de fora. Aqui tem 1, coloco aqui. Prontinho. Ou, nesse formato zigue-zague para composto fechado, é só desenhar a figura. A figura de 6 lados, né? Nós temos aqui o hexágono e aqui nós temos a ligação dupla. Então é só colocar a ligação dupla e acabou. E aqui, pessoal, em questão mesmo de treinamento, se a fórmula estivesse assim, para a gente representar também de forma simplificada, mas na forma estrutural, a gente poderia fazer o seguinte, olha, vamos contar os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, na cadeia principal. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez,
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que o terceiro carbono tem uma ramificação. Então, o terceiro carbono é esse. A ramificação nesse formato pode ser para baixo ou pode ser para cima. Vamos colocar para baixo. Agora, veja bem. Esses dois últimos carbonos têm ligação dupla. Então, aqui, ó, eu não posso esquecer da ligação dupla. Agora é a vez de colocar os hidrogênios. E não esqueça que o carbono faz 4 ligações. Esse aqui já fez uma, então falta mais 3. Então, são 3 hidrogênios. Esse carbono aqui vai fazer uma ligação. Vai faltar 3. Então, 3 hidrogênios. Esse carbono fez uma ligação aqui, fará outro com esse outro, né? 2 ligações. E para completar 4, faltam mais 2 hidrogênios. Esse carbono já fez 2 ligações aqui, fará mais uma com esse, 3. E para completar as 4, mais um hidrogênio. E esse carbono fez 3 ligações, 1, 2, 3. Para 4 ainda falta 1. Já esse aqui fez 2 ligações e para completar as 4, faltam 2 hidrogênios. E desse modo, pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueça, na descrição do vídeo tem um exercício, faça e na próxima aula traga a correção para vocês. Outra coisa, não esqueça, galera, se gostou do vídeo, deixa o joinha, não custa nada, ajuda pra caramba esse canal a crescer cada vez mais. Valeu, galerinha, tchau!